Gênesis 9 é um texto muito forte e que levanta aí algumas interpretações a respeito. Nesse texto, nós temos a história de Noé, que após ter plantado ali, ter feito o seu vinho, ele se embriaga e o seu filho Cã vê a sua nudez, vai chamar os seus irmãos e depois que Noé fica sóbrio e sabe do que aconteceu, amaldiçoa ele e não só ele, mas amaldiçoa todos os seus descendentes. E essa é a primeira interpretação, a interpretação que é o que o texto nos diz a uma primeira lida. É levantado essa questão por alguns motivos, entre eles não parecer muito equilibrado o motivo de amaldiçoar ele e toda a sua descendência por ter visto seu pai nu, mesmo levando em consideração a cultura daquela época. E aí existe uma segunda interpretação para esse texto que seria um abuso sexual. Isso mesmo, essa interpretação, Noé teria sido abusado sexualmente e não só tido a sua nudez exposta aos olhos. Mas eu queria apresentar para vocês uma terceira possibilidade, uma terceira via interpretativa para esse texto. Talvez, não sei se você já ouviu essa terceira, mas eu queria expor aqui para vocês. Em culturas antigas, ali próximo, ver a nudez das mulheres de um líder significa colocar sua autoridade em xeque. Quando alguém queria desestabilizá-lo, tomar o seu lugar, essa era uma das formas de tentar prejudicar sua imagem publicamente, de tentar tomar o lugar, expondo ao ridículo publicamente. Quando se diz que Cã viu a nudez de Noé, esse ver não significa necessariamente a sua própria nudez em si, mas significa a nudez que o pertence. Ou seja, a possibilidade de ser a nudez de sua esposa, por exemplo, estaria deitado com ela. Quando Cã sai para ver, traz os seus irmãos para ver aquela situação. O pecado maior ali seria justamente a rebelião. Ele estaria querendo tomar o lugar de Noé. Então, o pecado aqui não estaria sendo necessariamente da área sexual, mas da desobediência. Então, volto a dizer, o pecado central aqui seria a rebelião. Esse foi o pecado que causou a maldição, não só dele, como dos seus descendentes. Cã não estaria mais junto com seus irmãos, não teria mais essa familiaridade, esse contato, como teria essa possibilidade antes, mas agora ele e sua descendência estaria amaldiçoada. A descendência que estaria taxada como os rebeldes, como filhos daquele que tentou tomar o lugar que não era dele. Aquele que tentou desestabilizar de uma forma desonesta, de uma forma feia, tentou tomar o lugar de seu pai. Então esse seria o maior pecado de Cã. Esse, obviamente, que é um texto muito complexo, eu trouxe aqui uma versão simplificada, mas para tentar mostrar para vocês aqui aonde essas três vias apontam e também, obviamente, trazendo essa terceira que é a que eu considero a mais plausível. Mas obviamente que é um texto complexo, é um texto que tem sim, obviamente, interpretações equivocadas e também tem interpretações diferentes, mas elas não fazem parte daquelas doutrinas centrais, então não nos divide. Porém, é interessante a gente observar e a gente aprender essas posições. E você, qual é a sua opinião? Qual é a sua interpretação para Gênesis 9? E aí, comenta aí.